Então, dentro desse trabalho de apresentação da instrumentação de uma caldeira, nós já falamos da instrumentação dos dispositivos de controle, a instrumentação dos dispositivos de segurança, e hoje nós vamos falar dos dispositivos da instrumentação de controle, dos dispositivos de indicação de pressão e temperatura de uma caldeira. Então, repassando os conceitos, a instrumentação de uma caldeira tem os instrumentos de controle, tem os instrumentos de segurança da caldeira, tem os instrumentos de indicação de pressão e temperatura, que é exatamente o dispositivo de indicação, que é o foco da nossa conversa hoje. Então, toda caldeira, conforme a legislação vigente, a NR13, tem que trazer também o dispositivo de medir a pressão da caldeira. Porque quando o vapor é gerado, ele fica enclausurado lá na câmara de vapor. E lá tem o que nós chamamos de pressão interna. Porque o vapor, quando ele é gerado, ele fica na câmara de vapor e se expande. Ele se expandindo, gera então a pressão interna. E essa pressão interna é exatamente controlada. Exatamente como eu já falei, que essa pressão interna não pode superar a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Pois muito bem. Então, esse manômetro, ele vai medir, então, as pressões que estão acontecendo imediatamente no interior da câmara de vapor. Eu já falei, quando comentávamos sobre as válvulas de segurança, que as pressões de uma caldeira, todas elas eu numerei. Temos a pressão operacional, depois da pressão operacional vem a pressão que nós chamamos liga exaustor, em seguida a pressão desliga exaustor. Essas ações de ligar e desligar o exaustor, eu já expliquei na instrumentação de controle, que é exatamente pela ação do pressostato. Então, depois da pressão desliga exaustor, vem a pressão de abertura da primeira válvula. E nessa sequência vem a pressão de abertura da segunda válvula de segurança. Essa válvula, ela é calibrada com a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Então,
como os senhores perceberam, são pressões de extrema importância que têm que ser visualizadas pelo operador da caldeira quando ele visualizar o manômetro. É de se esperar que essa pressão seja lida numa escala verdadeira. Por isso é que o manômetro, quando na inspeção de segurança periódica, tem que ser retirado da caldeira e assim como as válvulas de segurança, o pressostato e, em certos casos, os termômetros, para fazer exatamente a manutenção. Nos casos das válvulas de segurança, essas válvulas são ensaiadas, são recalibradas nas pressões de trabalho para a qual elas foram então projetadas. Porque essas pressões de abertura da válvula de segurança tem que ter total exatidão, porque estão protegendo a caldeira, como eu falei no vídeo, quando tratei do assunto dispositivo de segurança, protegendo a caldeira de uma explosão, porque elas vão abrir e expurgar o vapor que está enclausurado na câmara de vapor, caindo então a pressão interna, para que não supere a PMTA. Já os manômetros, eles vão para o laboratório para que se faça a aferição de escala, assim também como o pressostato. Mas centrando o nosso foco no manômetro, as escalas do manômetro têm que estar totalmente ensaiadas, para que a leitura seja realmente a leitura real. E aproveitando a oportunidade, o manômetro traz normalmente duas escalas, pode trazer até mais, mas uma das escalas está em kgf por centímetros quadrados. Ou normalmente se coloca no projeto desse manômetro a escala externa. E a escala interna é uma outra unidade, pode ser quilopascal, que é a unidade internacional de pressão, ou outra escala, como em PSI, que é libras por polegadas quadrada. Pode então ser colocada outras escalas na parte interna do manômetro, considerando que a escala em kgf por centímetros quadrados fica na parte externa da leitura. Agora, fechando esse foco de questão do manômetro, os senhores operadores de caldeira, claro que os técnicos, os gestores de manutenção, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança de trabalho, quem lida com esses equipamentos conhece. Mas eu quero reforçar que quando se olha para o manômetro, nós estamos fazendo a leitura da pressão relativa ou da pressão manométrica. Por quê?
A pressão absoluta é exatamente a pressão manométrica somada com a pressão atmosférica naquele local onde esteja o equipamento. Então, tomando como exemplo, quando os senhores olhar para o manômetro e lerem 6 kgf por centímetro quadrado, essa leitura é a leitura da pressão relativa ou pressão manométrica. Então, para os senhores ter a pressão absoluta, vocês vão pegar 6 kgf por centímetro quadrado e somar com mais 1 kgf por centímetro quadrado. Então a pressão absoluta vai ser 7 kgf por centímetro quadrado. Por que isso? Por que esse cuidado? Porque quem lida com geração de vapor, muitas vezes tem que entrar em uma tabela, considerando uma tabela de vapor saturado, e ele entra com a pressão manométrica e através dessa tabela ele consegue visualizar qual é então a temperatura desse vapor que está sendo produzido na caldeira. E assim também é bom ressaltar que tem outras informações de extrema importância. Por exemplo, se ele quiser saber qual é a quantidade de calor, que é o calor total, que os senhores, quando observarem a tabela, verão que existe lá na tabela calor sensível e calor latente. Então, o calor total é a soma do calor sensível mais o calor latente. Então, quem trabalha com processos industriais, os senhores aí da produção tem que ter total domínio desse assunto. Porque se os senhores estão trabalhando com um processo de trocas térmicas, então os senhores têm que saber qual é a temperatura e qual é a energia calorífica que está cedendo lá para o material em processamento, considerando que a quantidade de energia dada em quilocal por kg que está cedendo lá o processo industrial. Dentro desse escopo, eu também chamo a atenção dos senhores que trabalham na indústria ter realmente a certeza de qual é a pressão operacional que os senhores precisam para processar o seu produto. Mais uma vez eu lembro, pressão operacional de um processo industrial, dentro de uma indústria que tem vários setores, é exatamente uma pressão que nos chega a nós projetistas de caldeira, a inspetores, para poder regular essa caldeira para atender o processo, é a maior pressão do equipamento lá do seu processo industrial que trabalha com a maior pressão. Um dia eu estava explicando isso e um disse: ô doutor, mas só que eu tenho equipamentos que trabalham com a pressão muito inferior. Essa pressão operacional, vamos supor, de 8. Eu tenho equipamentos que trabalham com 4. Pois muito bem, não tem problema. Os senhores botem uma válvula redutora de pressão e o assunto está resolvido. Então fica o esclarecimento e nós fechamos então aí a parte de instrumentação, no caso, dispositivos de indicação.